Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Léo Torres com mais um vídeo da Arquitetura da Mudança. E eu queria começar a falar aonde a gente está nesse momento, ou seja, aonde você está nesse momento. Porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter um corpo melhor, a gente quer ter um relacionamento melhor, a gente quer ir para um monte de lugar, fazer um monte de coisas. Mas se a gente não souber aonde a gente está e como a gente não vai para lugar nenhum. Ou pelo menos você não vai ter um ponto de partida para ir para esse lugar. Então a primeira coisa que precisa ser feito, assim, com muito carinho, com muita atenção, com muita tranquilidade é aonde eu estou nesse momento. E aí, quando a gente fala aonde eu estou, é o quê? É olhar para você mesmo, que talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer. Olhar para você mesmo, né? E parar de olhar para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, ou para os seus companheiros de trabalho, né? Parar de se comparar com as outras pessoas, né? A sua referência é você mesmo, né? Não é o mundo, não é o Instagram ou o YouTube. Então, é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo, mas é o melhor ponto de partida. E essa análise precisa ser uma análise bem fria, bem tranquila, com bastante honestidade, para você saber aonde você está. E como que a gente faz isso? Bom, eu desenvolvi uma planilha, eu já falei para vocês em outros vídeos, onde eu criei uma metodologia para você determinar aonde você está. Lá tem uma série de pontos, tem uma série de critérios, você dá nota para uma série de coisas e a planilha é autoexplicativa no sentido de você saber aonde você está e eu dou algumas sugestões para você avançar. Mas aqui eu vou dar como que eu funciono e como que eu acredito que funcione também para você. A primeira coisa que a gente precisa olhar é para a gente mesmo do ponto de vista da sua saúde. Como é que está a sua saúde? Né? Porque sem saúde você não vai para lugar nenhum, você pode querer fazer um monte de coisa. Mas se você estiver fora do peso, dormindo mal, se alimentando mal, tendo uma vida noturna agitada, bebendo álcool pra caramba, como é que você vai fazer alguma coisa? Você não vai ter disposição para nada, não vai ter disciplina para nada. Então a primeira coisa que eu vou chamar a atenção para você passar a reparar em você, e é isso que está lá na planilha, é o seguinte: como é que você está dormindo? Você dorme no mesmo horário? Você tem um lugar bom para você dormir, um lugar tranquilo, que não seja tão barulhento assim, que seja escuro? Você vai dormir no mesmo horário sempre? A sua noite de sono é tranquila? Ou seja, você além de dormir no mínimo 7 horas por noite, que é o recomendável, né, o mínimo, o seu sono, essas horas que você passa deitado, são horas de descanso, onde você apaga ou não, ou são horas agitadas? Porque às vezes o cara dorme 9 horas, a mulher dorme 9 horas, mas é aquele sono agitado, levanta toda hora, e você levanta com a sensação de que nem dormiu nada. Então a primeira coisa que eu recomendo você olhar é para o seu sono, sabe? Se você está acordando no mesmo horário sempre, se você tem alguma disciplina para ir dormir. E aí lá na planilha eu também coloco a minha agenda, que é como eu faço os meus horários, sabe? Eu tenho um ritualzinho antes de dormir, eu tenho um sono muito agitado, então o sono para mim sempre foi um desafio, sabe? Eu tenho 52 anos e sempre foi um desafio dormir. Até hoje eu fico buscando maneiras de dormir melhor. Já melhorei muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, você está dormindo no mesmo horário? O lugar que você dorme é adequado? Se você é casado, se você é solteiro, como é que é esse tempo que você passa ali na cama? É tranquilo? Não é? Sabe? Porque não adianta a gente querer fazer um monte de coisa se a gente não descansa o nosso próprio corpo para poder aguentar durante o dia, sabe? Se você tem, por exemplo, se você tem muito sono durante o dia, tem alguma coisa errada com o teu sono à noite, porque a gente foi feito para dormir à noite. É claro que existem profissões, né, que você trabalha até tarde, ou profissões com tecnologia, por exemplo, que às vezes você tem que virar à noite. Ok, mas são exceções. O normal é a gente dormir de noite e ficar acordado durante o dia e ter disposição durante o dia. Eu já tive que fazer, por exemplo, aquele teste do sono, né, que você bota um monte de fio na cabeça. E aí precisei até, durante algum tempo, tomar alguns remédios para poder monitorar e me ajudou muito, sabe? Então, se você tem um sono muito atribulado, por exemplo, beber álcool atrapalha o sono. Tem gente que bebe e dorme tranquilo. Eu não, eu já parei de beber tem mais de um ano.
Mas quando eu bebia e não era muito, me atrapalhava, independente da quantidade, sempre me atrapalhou. Só que só há 1 ano e meio atrás é que eu entendi que eu tinha que parar, e aí parei. E tá tudo bem. Mas tem gente que toma 1, 2, 3, 4 taças de vinho e vai dormir e tá tudo certo. Então a primeira coisa que você precisa olhar para a sua vida é o seu sono. E olhe com carinho mesmo, sabe? Preste atenção. Tem, por exemplo, reloginhos que ajudam a monitorar a qualidade do seu sono, sabe? Eu tinha um que me ajudou durante um tempo, depois eu parei de usar. Mas assim, você está dormindo no mesmo horário? Você está acordando no mesmo horário? Você come muita coisa antes de dormir? Quantidade? Aquele negócio, não pode comer carboidrato à noite? Isso é balela. A questão é como é que é a qualidade da sua alimentação e principalmente quanto você come à noite antes de dormir. Se você come, sei lá, 2 horas antes de dormir ou 3 horas antes de dormir, tá tudo bem, mas você não enche a pança. Isso atrapalha a qualidade do seu sono. Ficar mexendo em computador ou celular, né, muito próximo da hora de dormir, também atrapalha, sabe? Isso já é comprovado cientificamente. Então, eu não estou trazendo nenhuma novidade fantástica, nenhuma dica aqui de outro mundo. O que eu estou chamando a atenção é, eu quero atingir meus objetivos, eu quero mudar de vida. Olha para o teu sono. Primeira coisa, eu já estou dormindo bem. Então beleza, continua dormindo bem. Mas o ideal é que você durma sempre no mesmo horário, acorde sempre no mesmo horário e tenha aí uma rotina, né, que você não tenha sono durante o dia, para que você chegue à noite e durma bem. Tá? Segunda coisa é a sua alimentação. Como é que você está comendo? Você come bem? Eu como bem, eu sei o que eu tenho que comer. Tá bom, mas ela está adequada para você? Você já foi no nutricionista para ele te dar uma orientação? Pelo menos uma orientação macro? Você não precisa ser um fisiculturista, né, ou ter um corpo escultural, tanquinho, ou corpo de violão, no caso das mulheres. Mas a sua alimentação está adequada para você? Porque muitas vezes você copia, né, uma alimentação de alguém, mas às vezes você pode ter como a gente é individual, às vezes você faz um exame de sangue e nota que de repente você tem uma tendência a ter uma glicose maior, um colesterol mais baixo, sabe? Ou sei lá, uma testosterona para cima ou para baixo. Então é importante também você saber o que funciona para você, né? E aí o nutricionista ajuda, sabe? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. O nutricionista estudou para isso. Ele vai fazer uns cálculos lá e ele vai saber exatamente o que é melhor para você de acordo com a sua rotina. Então não é que você precisa mudar toda a sua rotina, mas ter uma alimentação balanceada para a sua rotina, para os seus objetivos, é fantástico, sabe? Porque às vezes você pode estar comendo alguma coisa à noite que está atrapalhando o teu sono. E aí a gente volta para o sono. Porque o sono é a primeira coisa na minha cabeça que tem que funcionar bem. Eu, por exemplo, eu não posso tomar café a partir das 3, 4 horas da tarde, porque atrapalha o meu sono. Adoro café, mas eu só posso tomar café no máximo até 3, 4 horas da tarde, porque depois atrapalha, porque o café pode ter um efeito prolongado dentro do nosso organismo de até 8 horas, 9 horas, dependendo da pessoa. Então eu não tomo. Às vezes eu até quebro isso, mas são raras as vezes que eu faço isso. Então, por quê? Porque eu passei a me conhecer e passei a me respeitar também. Eu sou um cara diurno, então quando eu acordo todo dia às 5 da manhã. 5 da manhã eu acordo ligadão, vou para a academia, 6 horas eu estou na academia, porque eu funciono assim, dessa maneira. Para mim é melhor assim, a minha energia mais potente é na parte da manhã. Então quando vai chegando 8h30, 9 horas, 9h30, eu já estou morrendo de sono, e aí eu vou dormir. Por quê? Eu preciso me descansar de novo para acordar bem no outro dia e ir para a academia. Eu não malho à noite, eu só malho de manhã cedo. Eu acordo, malho, depois eu vou trabalhar. Porque para mim funciona assim. Agora tem gente que eu conheço que prefere malhar 9 horas da noite. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Se o cara malha 9 horas da noite, chega em casa às 10h30, vai dormir às 11 e acorda bem no outro dia, dorme 7, 8 horas e acorda bem no outro dia, tá tudo bem. Então o cara tá comendo bem, tá fazendo exercício e tá dormindo bem. Tá tudo bem. Desde que funcione para ele assim. Para mim não funciona. Se eu não malhar de manhã, eu não vou malhar depois. Primeiro porque a minha energia mais para o final do dia tá fraca. E segundo porque a academia está muito cheia. Não quero frequentar a academia cheia. Prefiro o cheio de manhã, que é um cheio, mas é mais vazio, né? Então eu respeito o meu funcionamento, mas isso demorei anos para entender.
porque durante muitos anos eu não me respeitei. Então assim, se você dorme bem, está comendo bem, e aí eu vou falar da terceira coisa, que são os exercícios. Eu sou adepto da musculação, então já malho há muitos anos e de 1 ano e meio para cá eu comecei a malhar bem mais certinho, né? Arrumei um personal e tudo mais. Agora, se você gosta de jogar vôlei, futevôlei, basquete, ping-pong, qualquer coisa, faça um exercício físico. Qualquer coisa, caminhada, corrida, não importa. Faça algum exercício físico. E aí eu vou voltar para mim de novo. Eu não posso fazer exercício à noite, porque senão eu não durmo. Tudo atrapalha o meu sono. Meu sono é muito sensível. Então eu lembro que quando eu jogava bola, eu jogava à noite. Depois eu não entendia porque eu não dormia direito. Porque eu chegava em casa, meu batimento cardíaco estava lá no alto e eu não conseguia dormir. Eu demorei muito tempo para entender isso. Mas hoje, então, quando eu quero fazer um cardio ou malhar, que é a minha atividade principal, é de manhã. Porque ao longo do dia, a minha frequência cardíaca vai caindo. E aí, quando chega à noite, eu já estou mais calminho e vou dormir bem. Então, sono, alimentação e exercício físico. E a gente pode falar, desenvolver muito mais aqui sobre isso. Mas assim, para a gente querer mudar, para ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, ter um relacionamento melhor, a gente precisa começar a olhar para a gente mesmo, que é muito difícil. É o mais complicado de tudo, é parar de olhar para o mundo e olhar para a gente. O que funciona para mim, como é que eu estou? Nessa planilha que eu desenvolvi, eu te ajudo a refletir sobre como você está nesse momento, né? Justamente para quê? Para você, a partir desse seu status atual, de como você está nesse momento, você vai começar a entender qual é o tamanho do desafio para você ir para onde você quer estar. Por exemplo, o cara quer ganhar 50 mil por mês, mas o cara ganha 3 hoje. Pô, de 3 para 50, o caminho é muito longo. Agora, se o cara já ganha 15 e quer ir para 50, o caminho é diferente. Então a gente precisa saber aonde a gente está nesse momento. E nossa saúde é o bem maior que a gente tem. Eu estou com 52, o cara que tem 25 está em outra fase da vida. Mas ele também precisa saber onde que ele está, né? Porque às vezes o cara está com 25, está levando uma vida louca, mas quer ser milionário. Cara, então alguma coisa ele vai ter que abrir mão. Mas de novo, a gente precisa saber aonde a gente está. Nessa planilha eu ajudo você a pensar aonde você está e como você está, tá? E outra, a gente precisa priorizar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu quero ganhar dinheiro, quero ser o cara mais lindo do mundo, a mulher mais linda do mundo, não dá para fazer tudo. Então a gente precisa aprender a priorizar também, atacar primeiro o que está pior. E aí depois, com o tempo, você vai melhorando, tá? Então, ao longo dessa semana, eu vou trazer aqui mais reflexões sobre como estamos agora, para depois a gente pensar para onde a gente quer ir. Ou eu quero ir para tal lugar, mas eu preciso saber onde eu estou para saber qual é o melhor caminho para chegar nesse lugar que eu vou. Tá bom? Então fica aqui minha reflexão para que vocês olhem para as coisas básicas, façam o básico bem feito. O básico bem feito de qualquer ser humano é dormir, comer e fazer exercício físico. Esse é o básico, é o mínimo. Se você não fizer isso bem, como é que você vai fazer o resto? Ou seja, se você não consegue cuidar de 10 reais bem, como é que você vai cuidar de 1 milhão de reais? Tá? Então, é o básico bem feito.